Somos pessoas normais, está bem, somos médicos, é verdade. Acho que é a altura de quebrarmos aqui algumas barreiras, não é? A medicina era visto como aquele bicho, não era? Quer entrar em medicina... Não pode ter vida. Não pode ter vida. Olá a todos, bem-vindos a mais um Mutual Talks. Hoje o nosso convidado é o Dr. João Ribeiro. Obrigado por teres vindo e por teres aceito o nosso convite. O Dr. João, e a partir daqui vou tratar por João, se não, é mesmo assim que nós queremos. Se não for assim também... Era um bocado esquisito. Era um bocado esquisito, não é? O nosso objetivo é mesmo que isto tenhamos a oportunidade dos nossos ouvintes conhecerem um pouco mais como nós somos. Ou seja, somos pessoas normais, está bem, somos médicos, é verdade. Podemos ter outro tipo de profissão, somos profissionais naquilo que fazemos, dedicamos-nos ao máximo. Como qualquer pessoa gostamos de ser respeitados, mas, e principalmente, acho que podes concordar connosco, que nós que somos um pouco mais novos, somos mais relaxados, somos mais tranquilos. Exatamente. E a dita mania, acho que já não a temos. Acho que é a altura de quebrarmos aqui algumas barreiras, não é? Que os nossos primórdios da medicina acabaram por criar. Eu também acho, ou seja, deixamos de ser uns chatos e começamos a ser mais como somos com os nossos amigos, e nós somos amigos. Exatamente. E por isso aproveitamos o mundo digital para poder trazer essa mensagem e os ouvintes poderem nos ouvir, conhecer um pouco melhor. Um bocadinho, claro que sim. Queremos te conhecer, queremos saber quem tu és, João. Nasceste onde? Muito bem, olha, antes de mais quero-te agradecer imenso o convite para estar cá. É um privilégio para mim estar aqui hoje, da mesma forma que é um privilégio fazer parte da tua equipa, porque sei a forma como tu te entregas a qualquer projeto onde estás envolvido, e acho que isso é uma mais-valia e não podia deixar de o referir. O João Ribeiro é um médico de medicina geral e familiar, jovem, tenho 32 anos, eu nasci em Guimarães, não é? E acabei por viver em Guimarães até aos meus 18 anos, que foi a altura em que fui para a faculdade. Ok, então nasceste em Guimarães, primária em Guimarães, secundária em Guimarães? A escola primária fiz em São Martinho do Campo, que é uma freguesia que faz fronteira com Lordelo, que é a freguesia onde eu vivi, é uma freguesia do concelho de Guimarães, e por uma questão de proximidade da escola ao local onde eu vivia e também à proximidade ao local de trabalho do meu pai, acabei por fazer o pré-escolar e o primeiro ciclo em São Martinho do Campo, numa coisa um bocadinho rara aos dias de hoje, que é uma turma com 15 alunos. Portanto, tinha uma turma pequenina, um ambiente muito familiar, uma professora que apontava de cana no quadro, que de vez em quando ainda encontro, e portanto foi assim o início, digamos assim, da minha carreira. Depois transitei para o externato de Delfim Ferreira, que entretanto fechou portas, na altura em que houve esta última reforma do ensino, das parcerias público-privadas que acabaram por terminar. Nem sabia que ele tinha fechado. Há muitos estudantes, há muitos de medicina que andaram lá. Há muita gente que hoje nós contactamos no nosso dia-a-dia que foram alunos do externato. Foram muito bons tempos. Era uma escola que tinha princípios muito bem marcados, na altura quando íamos para o colégio, tinha a fama de ser um bocadinho rígido e algumas coisas nós não percebíamos, mas que hoje, e eu falo isto com toda a gente que por lá passou, hoje percebemos perfeitamente o porquê dos nossos pais e quererem muito que estudássemos lá. Criou-se ali uma família. Eu tenho amigos desde então que hoje eu posso não estar com eles anos, digamos assim, e quando os encontro fica a melhor sensação que eu acho que se pode ter da amizade, que é como se ainda ontem estivéssemos ali na sala de aula nos tempos do externato. Portanto, e alguns desses acompanharam depois para o secundário? Sim, depois acabei por ficar lá até o ensino secundário, até o 12º ano. A minha turma manteve-se quase sempre constante, foram entrando e saindo algumas pessoas, como é normal, mas aquele núcleo de alunos foi-se sempre mantendo e alguns deles eu hoje ainda continuo a contactar. Alguns são nossos colegas. Também médicos. Embora, curiosamente, quando termino o ensino secundário no externato, eu entro para a Faculdade de Medicina na Universidade da Beira Interior e ninguém me acompanha do externato para lá. Quem entrou em Medicina acabou por ir para a Universidade do Minho, ou para o São João, para o Santo António, e eu acabo por ser o único que vou, e é aqui que eu entro na Universidade da Beira Interior. Um marco na minha vida. Para a Covilhã, portanto. Para a Covilhã, exatamente. Um marco para a minha vida. Eu quando hoje digo, estudei na Covilhã, diz-me sempre, ainda existe muito este mito, tão longe, como é que foi, como é que era a vida, marcou muito a minha vida. E eu adorei estudar na Covilhã. Eu ainda hoje, quando me falam, eu recomendo
Qualquer pessoa que nos esteja a ouvir de 18 anos e que tenha aquele receio aos 18 anos sair de casa, porque quem for como nós aqui do Norte, ou até mesmo quem for da zona de Lisboa ou do centro, obrigatoriamente tem que se mudar para a Covilhã. Ninguém fica a viver em casa dos pais, exceto as pessoas que forem daquela zona, não é? E portanto há um choque, não digo que não existe aquele choque. No meu caso durou uma semana, foi a primeira semana. Eu lembro-me perfeitamente depois eu tenho vários colegas que entraram lá, é a faculdade e tem uma vida muito, muito ativa, tem uma vida académica muito forte, não é? Portanto, imagina um grupo de jovens de 18 anos que se apanha pela primeira vez a viver fora de casa dos pais, numa cidade onde todos os outros estão na mesma situação. Só há uma forma de lidar bem com isto, é criar ali laços, fazer ali amizade e depois ir cimentando isso. E cresce-se muito. Foi aí que tu criaste o segundo grupo de colegas, não é? E criei amigos para a vida, assim, ligações mesmo muito fortes, porque foram pessoas que viveram comigo. Acaba por ser a minha família. Eu vivi, partilhava tudo, estava 24 horas com aquelas pessoas. Eu conheci a minha mulher na Covilhã. Não sabia. A minha mulher foi minha caloeira na faculdade. E eu era padrinho de praxe dela, quase que a obriguei a ser minha afilhada. Ela, quando nos ouvir, vai dizer que não disser isso, que é mentira, mas é verdade. E que hoje é minha noiva, conhecia também na faculdade. Portanto, é inevitável dizer que a Covilhã marcou a minha vida. Marcou a tua vida. Voltando um bocadinho atrás, e a vontade de ir para a medicina? Foi uma coisa que surgiu cedo, mais tarde? Olha, a vontade de ir para a medicina surgiu ali por volta do 8º, 9º ano. Até lá eu não tinha muito bem definido aquilo que queria saber. Sabia a minha área de interesse, mas é só ali por volta do 8º, 9º ano que as coisas que eu comecei a criar esta ideia. E confesso que é uma ideia que, por aquilo que é a exigência, agora se calhar nem tanto, mas na altura a medicina era visto como aquele bicho, não era? Quer entrar em medicina... Não pode ter vida? Não pode ter vida, só tem que estudar, não é? Era tu eras estudioso? Estudava, obviamente, não vou mentir, é impossível tu alcançares bons resultados se não te preparares bem. Mas sempre fui uma pessoa que consegui muito bem dividir bem o meu tempo. Já na faculdade também foi o mesmo. Por exemplo, eu pertencia à turma académica e também diziam: e pá, da turma é um baldas. Eu fazia tudo certinho, não é? Era que dividir o meu tempo muito bem. E entrar para a medicina foi um bocadinho assim, embora eu te reconheça que não foi nada fácil. Nada fácil porque tu tens uma pressão enorme sobre ti, principalmente quando tu assumes o teu objetivo, não é? As pessoas à tua volta... Mas assumiste desde o início? Assumi. Há muitos dos nossos colegas que dizem, não sei o que quero ser. Não sei o que quero ser, depois logo se vê, vou estudar pelo melhor. E eu não. Portanto, eu muito cedo disse, não, é medicina aquilo que eu quero. E se não for para a medicina? Se não for para a medicina, eu não sei. Claro. Pensava sempre em alternativas, mas o assumir isso, logo desde cedo, faz com que o teu grupo de amigos, a tua família, as pessoas à tua volta, por muito que nunca te coloquem pressão, tu colocas a pressão sobre ti próprio. Claro. Tu estás a dizer que queres entrar naquele curso, que é aquele que tinha na altura as notas mais altas, e automaticamente na minha cabeça, e eu aqui houve um período em que lidei um bocadinho mal com isto, era o estudar, o saber que estava preparado, mas ires fazer um exame e pensares assim, o exame para mim não começa em 0 e eu vou amealhando pontos até chegar o mais perto possível do 20. E tu chegavas ao exame e pensavas, pronto, eu tenho 20 e agora eu tenho que falhar o menos possível para aquilo não desviar muito dali. E isto é como muita coisa na vida acontece assim. Quando tu dizes, eu vou construindo um caminho aos poucos, é muito diferente de tu dizendo, eu vou tentar não destruir nada, vvou tentar fazer sempre de maneira até me arrepiei um bocadinho, porque na verdade senti isso perfeitamente quando também passei pelo mesmo. E há muitos estudantes, não é? De 10º, 11º, 12º, que passam pelo mesmo, e eu até arrisco a dizer que muitas vezes aqueles que conseguem alcançar aquilo que se propõem nem sequer são os mais bem preparados, nem sequer são os melhores alunos, mas são aqueles que têm mais capacidade para lidar com essa pressão. Eu posso dizer, tenho um irmão mais novo e o meu irmão nunca quis ir para a medicina. Aliás, ele dizia que não sabia. Era o típico aluno, bom aluno, boas notas, muito descontraído, um estilo muito mais descontraído do que eu sempre um bocadinho mais tenso. Nunca se preocupou muito com isso. E as pessoas diziam, vai chegar a hora, vai ser como o irmão, vai para a medicina, tem boas notas, vai. E eu vi o meu irmão a concorrer e posso dizer, o meu irmão não pôs medicina em nenhuma das hipóteses.
Nós lá em casa nunca tivemos nenhum tipo de pressão a esse nível. Os meus pais sempre foram muito abertos connosco, sempre nos apoiaram e apoiam. Não são médicos os teus pais? Não. Eu, curiosamente, tenho um médico na família que é um tio, o irmão da minha mãe, mas fora isso, eu sou de uma família essencialmente de professores. Okay. Muito bem. Mas nunca houve essa pressão. E o meu irmão, muito descontraído sempre, ele acabou o ensino secundário com uma média ainda acima da minha. Aliás, o meu irmão entrava em qualquer faculdade de medicina do país. Lá está. Se me perguntares, ele então preparava-se melhor, era melhor aluno? Não. Até chegarmos ali ao 12º, as nossas notas sempre foram muito equiparadas. Mas essa descontração e essa pressão que ele nunca teve em cima dele fez com que, talvez, nas alturas-chave, ele estivesse uma cabeça mais fria para decidir. Não é o objetivo do podcast 2, nem estava previsto, mas aqueles que nos estão a ouvir, ok? Estão no 10º, 11º, 12º, qual é assim um conselho que dás para eles poderem lidar melhor, principalmente aqueles que pensam em ir para a medicina e até outros cursos que também têm médias elevadas, que agora as notas estão cada vez mais altas. Uma forma mais... Qual é o teu conselho para lidar com essa situação? Vou-te dizer aquilo que eu digo. Eu digo isto muitas vezes na consulta. Eu tenho muitos pacientes jovens e eu digo-lhes a todos isto, que é a maior mentira que nos vendem, seja antes de entrarmos na faculdade, seja durante a faculdade, quando terminamos, quando vamos fazer a prova nacional de seriação e tudo mais, a maior mentira que nos vendem é aquilo vai decidir a tua vida. Permite-me a expressão, isso é uma treta. Quem vai decidir a tua vida és tu. Claro. Portanto, aquilo não é um exame que vai decidir a tua vida. Ok, nós temos que ter objetivos e, acima de tudo, temos que lutar por eles. Agora, aquilo decidir a nossa vida, essa ideia que nos vendem, tens que estudar aquele exame, não. Houve muita coisa na minha vida que não correu como eu esperava que tivesse corrido. E muitas delas, eu ainda hoje digo, gostava que me tivesse corrido melhor. Mas são muitas mais aquelas que eu digo assim, olha, não correu como eu esperava, ainda bem. Eu não estava a ver, ou às vezes nós não vemos que as oportunidades vão surgindo. Importante é tu ires agarrando as oportunidades que a vida põe no teu caminho. Agora, ajoelhado a olhar para o céu à espera que as coisas caiam, como diz um padre amigo meu, amigo, se você partir uma perna, vá ao ortopedista. Não fique a olhar para o céu. Agora, trabalhe e faça as coisas para que consiga lidar da melhor forma com aquilo que acontece. E, portanto, o conselho que eu dou é trabalhem para atingir os objetivos, mas não vejam como um caminho sem saída. Há sempre uma saída. Sim, e não idealizem, no fundo, tudo de uma forma só. Ou seja, há vários caminhos e há várias formas até de chegar à mesma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho vários colegas que até nem sequer entraram em medicina à primeira, nem à segunda, e são agora excelentes médicos, porque um excelente médico não é aquele médico que tira a melhor nota. Sem dúvida. Isso nós cada vez mais nos apercebemos disso. E depois até podemos falar um bocadinho mais para a frente, que eu ainda tinha outras questões para te perguntar, mas aquilo que eu me apercebo, especialmente até porque também sou jovem, estou há pouco tempo, mas aquilo que os pacientes muitas vezes valorizam, claro que valorizam a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade profissional, o nosso conhecimento, porque há uma assimetria de informação. Ou seja, nós temos uma informação, eles têm de outra área. Nós tivemos num paciente que é carpinteiro, ele percebe carpintaria como ninguém, eu não percebo nada disso. Mas naquela situação, na consulta médica, nós temos mais conhecimento do que outra pessoa. Mas nós apercebemos, eu apercebo-me disso, que muitas vezes o que os doentes, ou os médicos que os doentes mais empatizam, são aqueles que conseguem melhor compreender, melhor colocar no papel deles. Isso também é muito importante, esse lado humano. Tocaste aí num ponto que eu acho que, sendo eu um médico de família, tenho como um ponto essencial, que é a relação médico-doente. Este é o ponto-chave do sucesso de um médico de família. É a capacidade de estabelecer uma relação de confiança e que é uma relação bidirecional com o doente, seja na gestão das expectativas que o doente tem e seja até mesmo para definirmos um plano terapêutico que tem sempre que ser conjunto. E falando na questão técnica, isto é outro pilar essencial da medicina e é transversal a todas as especialidades, que passa pela linguagem. Não é? Até mesmo um radiologista, que nós muitas vezes brincamos a dizer que não tem que lidar com doentes, ele tem que falar muitas vezes com o doente e quando tem que lhe dizer o que quer que seja, tem que adaptar a sua linguagem de forma que o doente perceba. Claro. Eu dou sempre este exemplo.
eu não percebo nada de mecânica automóvel. E muitas vezes levo o meu carro à oficina, pergunto lá ao senhor, olha, então, sei lá, o que é que fez ao carro? É preciso mudar o óleo? Eu não percebo nada disso. E ele explica-me. E há muitas coisas que ele me explica e que eu até nem percebo, mas faz sentido pela forma como ele me explica que as coisas aconteçam. E, portanto, eu vou à oficina e chego ao final e pago e vou tranquilo embora com a sensação de que foi dada uma explicação. Foi dada uma explicação, me prestaram um serviço que foi de encontro àquilo que eu necessitava, neste caso, a minha viatura. Sinto-me mais seguro, vou num carro que fez a revisão, vai seguro, se a minha viagem porreiro. Na consulta é igual. Se tu chegares à consulta, não fizeres aquela pergunta que a chave que é, compreendeu o que lhe estou a explicar? Claro. Ficou com alguma dúvida? Posso esclarecer? Muitas vezes a pessoa não te vai dizer. Se tu não perguntas, não te vai dizer. Voltamos ao início desta conversa. Claro, aos tempos de antigamente. Ainda há aquele distanciamento. Essa pergunta é fundamental, que é quando, no fim, deixamos a abertura para o paciente poder colocar as suas dúvidas. As dúvidas. Porque senão mantém-se o tal distanciamento que nós víamos nos outros tempos, não é? no tempo do seu doutor, como eu costumo dizer, em que a pessoa tinha uma dificuldade enorme em expor aquilo que eram os seus problemas por receio de algum tipo de julgamento. Quer dizer, tu vais a uma consulta médica, tens uma série vais lá para resolver os teus problemas, situações fulcrais na tua vida, passa pela tua saúde e muitas vezes por aqueles que te rodeiam, aquilo que é a tua vida, até extra a dimensão física da saúde. E depois vais sentir uma barreira e uma limitação naquilo que é o mais básico, que é perguntar, não é? Mas isso muitas vezes eu tenho o hábito, João, também de terminar a minha consulta com essa procura da resposta, do feedback do próprio doente. Mas há muitos colegas nossos que podem não o fazer. Não estou a falar daquela barreira que havia antigamente, o seu doutor, ou seja, não me perguntes, ou seja, tens de ouvir, não podes falar. Mas mesmo os colegas nossos que não têm, no fundo, o tempo suficiente para isso. E eu aproveitava até para te fazer outra questão. Sei que já fizeste o internato, sei que tiveste um muito bom internato, até tiveste um orientador que te influenciou bastante. Sem dúvida, é verdade. O meu internato em medicina geral e familiar começou de uma maneira muito, muito engraçada. Que é, nós quando vamos concorrer, como tu sabes, é aquele dia de stress, não é? Vamos ali, as vagas que nós temos para escolher, e um dos fatores que nós médicos jovens, quando escolhemos a especialidade, temos em conta é a questão da proximidade, não é? Queres aquela vaga naquela especialidade e depois queres o mais perto daquilo que é a tua casa, o mais perto possível, digamos assim. No meu caso, a questão da especialidade não era grande tema, estava definido, havia vagas na especialidade e, portanto, eu queria o mais perto de casa possível, não é? Uma questão de conforto, início de carreira, e no dia que vou escolher, quando já começa a ver, a hora a aproximar-se, começa a ver as vagas disponíveis, e então tenho, ali naquilo que é o ACES de Guimarães, tenho 2 vagas que me suscitavam dúvidas. Uma à porta de casa e outra em Cabeceiras de Basto. Pronto, e eu cheguei ali, a escolha parecia muito óbvia perto de casa. Mas eu fiquei ali naquela dúvida e, entretanto, tinha uma vaga em Cabeceiras de Basto e eu, na altura, já trabalhava noutra área, que era a parte da medicina desportiva. Tinha conhecido uma colega que, curiosamente, tinha sido interna em Cabeceiras de Basto. E eu telefonei-lhe dentro da sala de escolha da especialidade. Uma chamada, tinha 2 minutos, e ligo com ela e digo, olha, estou aqui com esta dúvida, eu tenho aqui ao lado de casa e depois tenho em Cabeceiras de Basto. E ela diz, escolhe Cabeceiras de Basto. E eu escolho. Escolhe. Tens lá o Dr. Sá Nogueira, ela é espetacular. Nem tenhas dúvidas, isto no internato, teres um orientador com o qual te identifiques, é fundamental. E eu escolho Cabeceiras de Basto. Eu não fazia ideia se ia ser o Dr. Sá Nogueira o meu orientador ou não. Eu podia chegar lá e ser outro. E agora que conheço os profissionais, diga-se de passagem que eu estava bem servido de qualquer das formas. Mas eu fiz uma escolha ali um bocadinho por instinto. Ela diz-me aquilo. Perdão. E de facto acabou por ser uma escolha que marcou aquilo que eu sou hoje. Não há volta a dar. Quando tu fazes uma especialidade, tu vais-te moldar aquele que é o teu mentor. E eu tive a sorte de ter um mentor
que é uma pessoa das melhores pessoas que eu conheço. E quando te digo das melhores pessoas que eu conheço, não é só a nível da formação técnica, digamos assim. Eu posso dizer que ele nunca me disse: vai estudar, amanhã vou-te perguntar. O meu internato começou no primeiro dia em que eu chego lá e me dizem: este é o teu consultório, as credenciais são assim, podes começar a ver os doentes. E eu, epá. Se tiveres dúvida, anda-me questionar. E eu, epá, logo assim, se tiveres dúvida, eu estou na porta ao lado. E tens que sentir à vontade para me vir perguntar qualquer dúvida. E disse-me uma coisa que ainda hoje eu penso muito nisso, que é: o maior estúpido é aquele que tem receio de pôr uma dúvida estúpida. Portanto, se tiveres uma dúvida, por mais estúpida que ela seja, não sejas estúpido e não fiques com ela. Pergunta. Não vais ficar com uma dúvida por muito parva que seja, porque essa é a pior que tu podes ter. Isto, 2, 3 dias eu estava ali, tirou-me da minha zona de conforto. Mas isto é como tudo na vida. Tu às vezes tens que sair um bocadinho da tua zona de conforto para começares a ganhar ali aquele calo. E depois eu comecei a ganhar cada vez mais autonomia, comecei a sentir-me mais à vontade, comecei a sentir que tinha do meu lado uma pessoa. Nós brincávamos muito com isso. O Dr. Sá Nogueira diz muitas vezes: se fosse meu filho não era tão parecido. E acabou por ser um bocadinho isso. Eu comecei-me a identificar, comecei a gostar da forma como trabalhava. E depois comecei a apreciar muito uma coisa que ele tinha e tem, que se chama generosidade. Eu ainda hoje falo com ele todas as semanas praticamente. Eu posso dizer que hoje de manhã e eu falei com ele ao telefone. E curiosamente, olha, hoje telefonou-me simplesmente para fazer uma coisa tão simples como dizer obrigado. Obrigado por uma indicação, por uma recomendação de um colega que ele me pediu e que eu lhe dei. Portanto, continua a ser a pessoa que faz isso. E essa generosidade, que hoje é cada vez mais rara, não digo nos médicos, falo mais da medicina geral familiar, porque é a minha realidade, que eu sinto que falta. E falta, muitas das vezes, não por falta de caráter das pessoas, isto depois pode soar um bocadinho forte aquilo que eu vou dizer, mas tu já vais perceber o que eu quero dizer. Não é uma questão de caráter que as pessoas não tenham, não é uma questão de falta de educação. É uma questão de falta de uma coisa muito importante que se chama tempo. Nenhum de nós, em nenhuma profissão do mundo, consegue desempenhar um trabalho de excelência se não tiver o tempo necessário para o fazer. E era isso que eu estava a falar há pouco, que realmente muitos dos nossos colegas até gostavam de colocar essa pergunta no fim da consulta, se compreendeu, se tem alguma dúvida. Mas o que eu me apercebo é que muitos dos nossos colegas têm consultas ao cronómetro. Não têm Exatamente. capacidade, ou seja, nem sequer têm essa opção de colocar essa questão. Pergunto-te, no Sistema Nacional de Saúde que tu tiveste, há tempo para colocar essa questão? Não há. O problema do Serviço Nacional de Saúde, e eu atualmente, como tu sabes, não estou no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, eu faço sempre questão de dizer isto. Eu não desisti do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é que me abandonou a mim. Porque verdadeiramente foi isso que eu senti. E, portanto, eu tive que procurar alternativas fora do Serviço Nacional de Saúde. Porquê é que dizes isso? Explica melhor. Eu tinha curiosidade. Olha, porque senti que estava dentro de um modelo com um problema muito grande, que é um problema estrutural. E neste momento em Portugal, a medicina geral familiar tem um grande problema estrutural que acarreta imensos problemas, e nós vemos nos noticiários o que se fala, vemos uma manipulação da informação, por exemplo, que eu repudio totalmente, e depois não vejo uma reforma do Serviço Nacional de Saúde que vá de encontro àquilo que são as necessidades. Nós o que vemos nas notícias é: faltam médicos no interior. Mas não vemos ninguém a vir a uma televisão, um telejornal, não se abre um telejornal, a explicar porque é que faltam médicos no interior. Nós não temos falta de médicos em Portugal. Nós temos um problema estrutural a nível de contratação de médicos, a nível de concursos médicos, concursos com erros, que saem fora dos tempos. Temos serviços com necessidades de contratação, com médicos disponíveis e com vontade de contratação por parte das entidades competentes, e que não o podem fazer porque estruturalmente não é possível que o façam. E depois temos aqui, no caso da medicina geral familiar, um modelo que não funciona. E não funciona muito simples. Esta questão que eu ouço muito a falar, os modelos B e os modelos A.
os doentes, que é quem mais importa, no meio disto tudo, quem mais importa são os utentes e os doentes. Apercebem-se disto, mas apercebem-se de uma maneira errada. Eu vejo muitas vezes virem ter comigo e dizer, eu até precisava de fazer estas análises, mas o meu médico de família não me passa. Sabe porquê? É por causa dos custos. Pois é esta a ideia que fica. E efetivamente é por causa dos custos, muitas vezes. Mas é por causa dos custos, não vai ser caro ao médico, digamos assim. As pessoas às vezes ficam com esta ideia errada. Portanto, o modelo está errado quando tu tens vários modelos do SFs. Comecemos a pegar por aí. Tens as OSFs modelo A e as modelo C, as estão faladas. Em que existe um incentivo financeiro se tu atinges determinados objetivos numa modelo B. Até aí tudo bem. A questão é que eu entendo que os objetivos devem ser cumpridos, devem ser estipulados e que depois tem que haver uma forma de avaliação fidedigna. Tu não podes avaliar o desempenho de uma OSF com base em dados em que os maiores interessados, em que os dados depois traduzam objetivos, são aqueles que introduzem lá os dados. E eu sei que isto é uma afirmação que pode ser muito polémica. Eu não estou com isto a dizer que há uma adulteração de dados que se colocam. Não é isso que eu estou a querer dizer. Estou a querer dizer que o modelo, sendo desta forma, cria desconfiança entre os pares. De umas OSFs para as outras. E depois isto gera conflitos. E depois tens a questão do tempo. Tu vives num país em que para tratares a diabetes e tu avalias a eficiência do tratamento da diabetes com base, por exemplo, no controle da hemoglobina A1C, e depois tens fármacos que são lançados no mercado para tratar a diabetes com um benefício cardiovascular comprovado, com milhares de estudos a traduzirem a eficiência, são os melhores, porque foram os últimos a sair, foram os mais estudados, e depois não os podes usar de forma tão corriqueira, digamos assim, como querias, porque são os mais caros. E como são os mais caros, tu atinges aquele objetivo por qual tu te propuseste, mas depois entras em conflito com outro, que é um ponto que numa OSF, na minha opinião, não pode entrar, que são os custos. Claro. Tudo deve ser centrado mais no paciente, porque não podemos esquecer que a peça fundamental é sempre o doente. E eu podia-te dar montes de exemplos deste tipo. E, não me identifico com isto. O tempo, esta pressão do tempo das consultas, o trabalho burocrático. O médico de família hoje em dia passa metade do seu tempo a tratar de papéis, de questões burocráticas. Tem que haver pessoas para tratarem disso. Os médicos têm que ter tempo para ver as pessoas. Cada consulta não tem que durar 15 minutos. Pode haver uma consulta que dura 5. Mas depois podes ter uma consulta que demora meia hora. Tu tens que ter tempo. Uma consulta começa quando o doente sai do consultório, o doente anterior, digamos assim. É assim que deve começar a consulta. Tu precisas ter o teu tempo para limpares a tua cabeça daquilo que foi o paciente que acabou de sair. É preciso fazer esse wash-out, digamos assim, da consulta anterior. E depois tens que abrir um novo paciente, tens que olhar o processo, tens que te preparar para o que aí vem. Muitas vezes já conheces, já sabes quem é que está do outro lado. E depois a consulta começa quando tu cumprimentas o paciente à entrada da porta. Eu gosto de receber grande parte dos meus pacientes, grande parte, praticamente todos, tirando às vezes aqueles dias em que de facto temos muita consulta e por uma questão de dinâmica é mais fácil eles já estarem à porta, mas eu gosto, quando isso não acontece, gosto de ser eu ir à sala de espera. Claro. Porquê? Porque a consulta começa aí. A consulta médica começa quando tu cumprimentas a pessoa, quando tu olhas a pessoa. Tu fazes aquele percurso no corredor e tu já tiraste ali algumas ilações daquilo que vai acontecer a partir daí. E depois é tempo para ouvir. E no privado, que sei que é onde tu atuas agora e praticas mais, tens esse tempo? Tens essa flexibilidade? É assim, no privado não existe tanto uma pressão a nível de tempo de consulta. Eu, por exemplo, no meu caso, fui eu que defini a periodicidade que tenho entre as consultas. E depois tenho mais autonomia para estender o meu tempo ou encolher. Digamos assim, consigo gerir melhor a minha agenda. Consigo chegar às vezes a uma altura em que digo, eu sinto que o tempo está a ficar apertado. E consigo ajustar. E tenho autonomia para fazer. No Serviço Nacional de Saúde eu não tenho essa autonomia. Eu não posso livremente definir, olha, eu preciso que a minha consulta passe a ser de meia hora, por exemplo. E tens vontade de um dia voltar ao Sistema Nacional de Saúde? Disseste que ele te abandonou, não foste tu que o abandonaste a ele? Eu costumo dizer que portas não se devem fechar nunca. Ok, eu não fecho a porta um dia voltar ao Serviço Nacional de Saúde.
Na forma como o modelo está atualmente, não me revejo. Mas tenho esperança de que isto dê alguma volta de forma a conseguir captar novamente tantos como eu que saíram do Serviço Nacional de Saúde. Eu conheço muitos médicos, não só de medicina geral e familiar, mas de outras especialidades, que sentem e falam do mesmo sentimento, ou seja, que passaram exatamente pela mesma situação de não terem sido dadas oportunidades suficientes e não terem conseguido implementar as suas ideias, as suas vontades, num sistema tão fechado. Voltando um bocadinho atrás, falaste da tua escolha de cabeceira de Bastos e do teu orientador, e falaste até da medicina desportiva. Sim. Okay. Que ele também faz medicina desportiva? Na altura a medicina desportiva foi um projeto que eu comecei a desenvolver na altura em que estava no ano comum. Eu sei que isso é uma das tuas grandes paixões. É uma coisa que eu gosto muito. Na altura estava no ano comum, é um ano em que tu tens mais tempo para pensar no teu futuro, eu já tinha definido a especialidade, senti que gostava... Só para eles perceberem, o ano comum nós acabamos o curso, fazemos um exame final, que no nosso tempo ainda era o Harrison, agora mudou, que é a PNA, que é a Prova Nacional de PNS. De seriação. E depois desse exame, nós fazemos um ano de ano comum e só depois é que entramos na especialidade, que no teu caso foram mais 4 anos. Exatamente. E nesse ano eu comecei a pensar em coisas que eu gostaria de desenvolver que saíssem um bocadinho fora da medicina geral e familiar, mas que também a pudessem complementar. A medicina desportiva acabou por surgir, eu vi a pós-graduação que existia na área, e pronto, inscrevi-me na pós-graduação. Entretanto surgiu um convite para... Pois era isso que eu ia falar, de um clube de futebol. De um clube de futebol que me diz muito, não é? que é o Vitória Sport Clube, não é? que me aborda no sentido de colaborar com eles na área da medicina desportiva, que foi com muito entusiasmo que aceitei, e que gostei muito do trabalho que lá desenvolvemos. Eu trabalhava a nível da academia de formação, muitos miúdos que contactei na altura hoje são jogadores da Primeira Liga em Portugal, outros até já atuam nas primeiras ligas de países estrangeiros, e é muito giro tu vê-los crescer, percebes-te ali de algumas angústias que eles acabam por ter. É um meio onde também se lida aqui muito com expectativas, muitos fatores extrínsecos, e depois tens a parte da reabilitação, que é uma área que acabou depois por me ajudar muito também na medicina geral e familiar. Ou seja, as duas especialidades jogam bem. Jogam bem. Claro que na medicina geral e familiar não te vão aparecer atletas como tu na medicina desportiva tens. Mas aparece-te o atleta lúdico, que te vai-te muitas vezes vai-te muitas vezes expor dúvidas, vai-te aparecer com receios de diagnósticos, e depois tens a parte da reabilitação, que acabas por acompanhar de perto e perceber que pode ser benéfica noutro tipo de pacientes que não são atletas, mas que têm problemas musculoesqueléticos como os atletas têm. Tu próprio gostas de praticar desporto? E sei que gostas e jogas paddle. É verdade. Até tens feito alguns torneios. Pergunto-te se é um desporto em que está sujeito a muitas lesões. Estás a perguntar isso à pessoa certa. E eu próprio tive uma lesão grave, digamos assim, uma ruptura de ligamentos cruzados do joelho, um problema de menisco, enquanto estava a jogar. E do meu grupo de amigos que jogam, posso dizer que já metade deles acabaram por passar assim por uma ou outra lesão. É um desporto que é muito apaixonante, digamos assim, é muito viciante. As pessoas conseguem uma evolução muito rápida, tem uma componente social muito importante, e todo o desporto que reúne isto faz com que as pessoas joguem cada vez mais. E jogar cria competição, não é? E quando começas a competir, acabas por te expor a determinado tipo de situações que podem gerar lesões. Estamos a falar muitas vezes de pessoas que começam a praticar um desporto e que não têm uma condição física condizente com aquilo que pretendem fazer. E, portanto, naturalmente as coisas acabam por acontecer. Eu já joguei ténis muitos anos e deixei de jogar até por causa de uma lesão no ombro. E já joguei 1 ou 2 vezes paddle. E um dos motivos pelo qual não jogo mais é mesmo esse receio de poder agravar a lesão ou até desenvolver outro tipo de lesão. Achas que quem pratica estes desportos mais amadores, e que na verdade neste momento é uma massa enorme em Portugal,
tem conhecimento, tem acompanhamento suficiente? Eu penso que não. E não é só no pádel, todo o desporto, digamos que tem algum tipo de competição, nós sentimos muito isso, que é a medicina em Portugal não está preparada para existir, para lidar com o atleta lúdico. O atleta lúdico em Portugal simplesmente quer praticar um desporto e é um autodidata. Eu gostava, aquilo que seria o ideal era, por exemplo, se houvesse tempo, tu num Serviço Nacional de Saúde teres um período, nem que fosse mensal, em que podias estar destinado, estava reservado para ver jovens atletas, para a realização de exames médico-desportivos, Que podem prevenir situações gravíssimas. que podem prevenir uma série de situações. E aquilo que tu vês atualmente em Portugal é o exame médico-desportivo. É feito não como algo que te pode identificar precocemente uma determinada condição, mas como um requisito que uma obrigatoriedade. que precisa de um visto, é uma burocracia, precisa de um visto para inscrever um atleta numa competição. Muitas vezes os pais chegam com atletas mais jovens, não é? Miúdos, e vêm à consulta e dizem, doutor, eu precisava do exame médico-desportivo. Ok, vamos fazer. Mas eu precisava disso para amanhã. Amanhã? Sim, ele sabe que era só vir aqui, eu marquei um médico e que estava pronto para amanhã. Mas não posso dar uma aprovação a um atleta sem outros exames até complementares de diagnóstico. Tu tens riscos e tem uma responsabilidade associada a isso, que também, muitas vezes, o outro lado, quer dizer, nós temos o papel de explicar a quem está do outro lado, ok? Realmente os riscos associados a isso e a responsabilidade que nós temos quando passamos uma coisa destas. Sem dúvida, sem dúvida. Falaste-te bem, falamos das prevenções das lesões, que a medicina desportiva pode ter um papel muito importante. A medicina geral e familiar também tem um papel muito importante, aliás, não sei se não será dos maiores papéis, na prevenção de várias patologias. Certo. A prevenção é um ponto fulcral naquilo que é a medicina do século XXI. Ok? Eu digo muitas vezes também aos meus pacientes isto e eles riem-se quando o digo. Hoje em dia é muito fácil ser médico. Eu digo-lhes para que eles percebam isso. É muita coisa que eu vos prescrevo que eu não faço ideia que dose é que vocês precisam. Mas hoje em dia nós não temos que saber tudo. Temos que saber onde procurar a informação. Se soubermos onde procurar a informação, as coisas correm bem. E, portanto, há muita coisa que eu não sei. Nomes de medicamentos, às vezes a dose de medicamento, a posologia, o tempo de tratamento, aqueles que não uso de forma tão... Especialmente numa especialidade tão ampla como a medicina geral e familiar. Eu não sei. E, portanto, com estas maquinetas que nós hoje temos em frente, não servem só para nos estorbar. Ajudam-nos muito. Que são os computadores a nível de registro, a nível de sistema informático. Nós conseguimos facilmente tratar. Portanto, a pessoa chega, o médico pode ser tecnicamente melhor ou pior, tem uma amigdalite, eu rapidamente vejo qual é que é a dose e o antibiótico mais indicado e o tempo de tratamento e está feito. E se tivermos dúvidas, até no efeito colateral, podemos pesquisar. Exatamente. E, portanto, isso aí, costumo dizer, é o mais fácil. A pessoa vem com um problema e eu resolver o problema, isso, a medicina curativa, desta forma, vista desta forma, é mais fácil. O grande desafio da medicina do século XXI é nós jogarmos com as probabilidades, que é aquilo que eu explico sempre. É nós pormos os dois pratos da balança e dizermos assim, ok, falar em saúde não é falar de uma coisa exata, há muitos fatores extrínsecos que nós não controlamos. Eu costumo, para que percebam, dizer isto é a mão de Deus. Nós a mão de Deus não podemos mexer. Essa nós não controlamos. Em contrapartida, temos uma série de outras situações que nós controlamos. E, portanto, se eu posso minimizar o meu risco, então eu vou tentar reduzi-lo ao máximo. Eu vou tentar pegar no conjunto de situações que eu posso controlar e vou usá-las a meu favor. Agora, que as coisas podem correr mal, que posso ter um evento cardiovascular agudo, se tiver a pressão arterial controlada, a questão do colesterol ali alinhadinho, LDL, nos valores recomendados ao meu risco cardiovascular, diabetes, faço desporto, não fumo, tenho uma alimentação saudável, podem. Agora, a probabilidade disso acontecer vai ser muito menor. E eu pergunto sempre, que lado quer estar? Se tivesse que fazer uma aposta e tem duas mãos para escolher, qual é que vai escolher? Aquela que tem a maior probabilidade de ganhar. Claro. Que sabemos que uma vez ou outra vai acontecer aquela jogada que vamos dizer, como é que é possível? Mas eu, se tiver de escolher, sempre do lado da probabilidade que esteja a meu favor. E esse é o grande desafio. É nós conseguirmos criar uma relação com o nosso paciente em que ele compreenda isto e que depois
existe uma relação de compromisso. Se existir uma relação de compromisso em que nós definimos metas e estratégias realistas e adaptadas à realidade de cada um. E a cada paciente. Muitas vezes a expectativa e a realidade de uma pessoa pode não ser de outra, até porque alguns medicamentos não têm comparticipação, são mais difíceis de aceder. Nós temos também de ter esta plasticidade de conseguir nos adaptar a cada realidade, sempre centrando no paciente. E depois voltamos ao início desta conversa. Isto precisa de uma coisa essencial. Precisa de tempo. É o tempo. É o tempo que é uma coisa que é difícil. João, queria-te agradecer muito, muito teres vindo cá. Isto foi uma conversa até muito relaxante. Até. É verdade. A palavra que fiquei aqui foi a generosidade, que é uma coisa que nós todos devemos ter, especialmente nós como médicos. Conheço o teu trabalho, reconheço o teu trabalho, sei que és um médico muito empenhado, muito dedicado e que sei que estás a fazer a diferença pelo caminho que te deram e pelo caminho que conseguiste. Os meus pacientes que partilhamos em comuns, que são vários, adoram-te. Obrigado por teres vindo cá, obrigado por seres um médico como és e obrigado por partilhares também esta tua forma de pensar. Agradeço também a todos que tenham ouvido este podcast. Na verdade, qualquer dúvida, comentário, deixem. O João Ribeiro irá tentar responder. E se precisarem de alguma coisa, nomeadamente marcar uma consulta, podem marcar aqui na Mutual Clinic Braga. Claro que sim. E obrigado. Eu agradeço imenso mais uma vez esta oportunidade. E concluir só esta conversa dizendo, uma vez Abel Salazar disse uma frase muito que nós ouvimos muitas vezes na nossa formação, que é: o médico que só sabe de medicina nem de medicina sabe. E portanto cabe-nos a nós, eu diria que esta geração mais jovem da medicina, começar a sair fora daquilo que é só a medicina técnica, a verem mais iniciativas como esta e falarmos mais de medicina, de saúde, das nossas vidas, das vidas dos nossos pacientes, de forma a tentarmos todos juntos melhorar um bocadinho aquilo que é a saúde em Portugal. Obrigado. Um abraço. Nada. Um abraço. Obrigado.